Hoje a gente tem um campo muito interessante de estudo da ciência chamado física quântica. Então, quando você começa a entender no universo tudo energia e matéria, você consegue trazer uns princípios científicos para isso que eu estou te falando, é ciência. E você começa a entender como isso afeta tudo na sua vida, você passa a entender que o quê? Você tem mecanismos para se manter são. Atividade física, espiritual, emocional. E isso afeta tudo que tem em volta de você. É a sua vibração, os negócios, tudo. Sim. Só que tem gente que ainda não está num grau de maturidade e de consciência sobre essas temáticas. Acha que você está viajando, mas você tem estudo científico, você bate o olho. Perfeito. Tem vários estudos até do próprio FBI mostrando como a consciência afeta o mundo físico, né? Tem vários documentários interessantes. Isso é um campo novo, né? A ciência do mundo quântico. Sim. E aí você começa a entender isso e começa a ter ferramentas, né, que são essas terapias que eu te falei, para você se ordenar emocionalmente. E começa a ter o conhecimento técnico necessário para crescer e desenvolver o negócio, dificilmente você não vai ter progresso. E aí, obviamente, quando você está ordenado emocionalmente, você vai atrair pessoas, situações e circunstâncias. Por que você está bem, cara? Legal. Já vou te dar um exemplo, assim, para ficar até mais fácil. O homem, quando está apaixonado, não fica tudo maravilhoso, tudo flui? É isso. É isso aí. Por quê? Porque afeta toda a sua energia. O primeiro sentimento, né? Primeiro sentimento. Você tá bem, cara. E aí as pessoas sentem isso. Mas sabe o que eu vejo, fazendo um adendo aqui? Eu vejo que o pessoal sempre relaciona ao contrário isso. Se acontecer algo bom, aí eu vou ficar bem. Né? Não, Quando eu me formar, aí sim eu vou poder... Quando eu ganhar dinheiro, quando eu ficar milionário... Aí sim eu vou... Cara, é o contrário. De repente passou a vida e ele não viveu. Esperando algo bom acontecer para estar bem, né? E não vai acontecer, cara. Exato. Isso é muito real, eu falo, exatamente. É muito real isso que você está falando. Mas a galera fica com foco temporal no futuro, Denis. É no futuro e não vive o presente. Exatamente. E aí que eu falo, quando você... Não é fácil, eu não estou falando que é fácil. É difícil de entender isso e agir dessa forma. Né? E aí você tem ferramentas. Eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, mesmo assim, eu tenho que ficar me ordenando. Sim, vem sempre o fantasma ali do... porque você fala, peraí, então às vezes o lado emocional fala mais alto, eu me ordeno racionalmente, entendeu? Eu converso comigo mesmo porque é uma maneira de você dar sugestões para o seu subconsciente. A hipnose, que é uma terapia fantástica, que eu aconselho muito, a mexer em crenças, cara, é fantástico. Então eu uso todo o recurso que eu tenho acesso a bastante informação, a gente tem a internet, você aprende tudo, para me manter ordenado, e cada vez mais, porque eu entendi que para ficar do tamanho que eu quero no empreendedorismo, crescer minha empresa, ou seja lá o que você estiver buscando, você precisa estar bem emocionalmente, porque é um processo longo, brother. Não é uma jornada, não é uma linha reta. Então isso é uma coisa que eu comecei a fazer, eu me toquei. Então, todo esse processo de 2014 até hoje é olhando muito para esse lado. Teve épocas que eu negligenciei, só meti a cara na questão técnica. E o quê? Desequilibrei muitos outros lados. O desequilíbrio, você vai ter períodos de desequilíbrio. Mas faz parte. Não pode esquecer, né? Não pode esquecer, faz parte. Não pode deixar de lado. Não pode deixar de lado. Eu desequilibrei algumas áreas da minha vida por um período de tempo, porque é necessário, né? 100% equilibrado em tudo da sua vida e todas as áreas? Não, difícil, não dá. Você vai desequilibrar algumas para poder compensar em outras, dependendo do momento que você está vivendo. Então, para mim, esse foi o cerne de tudo. E aí o que? Você tem uma autoimagem, né, muito clara. O que é autoimagem, Felipe? O que isso tem a ver com empreendedorismo? Tudo. Então, tudo que eu estou colhendo hoje, o que eu estou fazendo, os acessos, tudo que eu tenho hoje, eu já tinha isso dentro da minha cabeça há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Certo, você focar uma imagem clara do que você quer ser. Sim, né? Eu tinha na minha mente subconsciente, né? E o subconsciente ele vai manifestar. Tem até o Jung, né, que era discípulo de Freud, que ele fala que você vai chamar de destino até você entender que o inconsciente é o que tá te dirigindo para a vida que você tem hoje, né? E de fato é. Perfeito. Então tem muito, para quem não conhece aí, quiser ler sobre Jung, né? Eu adoro a leitura de Jung, eu gosto de estudar muito a questão da mente, né? Então você vai buscando esse tipo de conhecimento e começa a ter uma autoimagem muito clara. A autoimagem é o quê? É entender o que você tem muito claro que você é bom, o que você ainda precisa melhorar. E quando você tem isso muito bem definido, você senta para conversar com qualquer empresário. Com o Elon Musk aqui na minha frente, a gente senta e vai trocar uma ideia. Tem gente que vai se apequenar. Por quê? Porque tem uma autoimagem
Isso distorcida. é um grande problema. Aí vai apertar a mão do cara, né? Tipo, oi, oi. O cara fica com medo de perguntar. Acabou ali. Mas a conexão não existe mais. Não existe mais, porque a autoimagem do cara está distorcida. Quando ele tem uma autoimagem clara, ele se comporta como um cara, porra, fera. Esse cara. Então ele vive dentro da cabeça dele para externalizar isso. Por isso que eu falo que o ambiente emocional interno tem que estar ordenado. E isso reflete em tudo. Nos relacionamentos, nos negócios. Por quê? Porque você tem a segurança para tomar decisões. Aí você tem o quê? O conhecimento técnico também, que te ajuda a ler número, a entender tudo isso. Uhum. Então é um processo muito, muito interessante. Então, toda a minha base hoje é muito focada no desenvolvimento pessoal e o emocional, porque isso é o que controla tudo. Aí eu vou atrás de conhecimento técnico, trago gente para me ajudar nisso. Claro, isso vem... precisa depois, precisa, né? porque essa é a base. Eu só posso falar de algo que eu já vivi, concorda? Claro. Então foi essa linha de raciocínio que me trouxe até aqui.